Se uma crença não te serve, ela está ali apenas para te controlar e te deixar no mesmo lugar. O que você prefere? Estar e ser consciente das informações que eu vou compartilhar com você aqui hoje e transformar o que for possível? Ou permanecer no mesmo lugar de sempre? Aqui a escolha é sempre sua. No vídeo de hoje eu vou falar sobre crenças, como elas são formadas, o quanto elas influenciam a sua vida, o que é possível fazer com as que não te ajudam em nada e, principalmente, vou mostrar como alterar ou fazer mudanças significativas nos seus padrões de crenças. Talvez você já saiba que as informações, sejam positivas ou negativas, que você carrega internamente, geram uma assinatura vibracional à sua frequência e, por consequência, criam, ou melhor, fazem você acessar uma determinada realidade. E é justamente o conjunto dessas informações que são as suas crenças, identidade, atenção, convicção emocional e pensamentos que, quer você perceba ou não, de forma consciente ou inconsciente, que determinam a sua frequência, a sua vida, a sua realidade. Hoje abordaremos o ponto mais específico das crenças, mas o que afinal é uma crença? Alguns chamam de programas, outros paradigmas, mas aqui está a questão. Nós podemos dizer que crenças são ideias ou padrões que foram repetidos tantas vezes que você passou a acreditar, a aceitar como verdade. E essas crenças, por sua vez, formam um conjunto de programas, que são um modo como essas ideias elas acabam se manifestando, se apresentando no seu dia a dia. E vários programas juntos criam paradigmas, que são a sua visão de mundo, que moldam e definem como você realmente interpreta a realidade. Para que você entenda melhor este conceito, é preciso que você compreenda como as crenças são formadas e o quanto elas influenciam a sua vida. Para te mostrar isso, eu trago aqui hoje um desenho que representa a imagem da mente, que eu aprendi com os ensinamentos do Bob Proctor. Como nós não conseguimos ver a mente e nem temos uma imagem concreta dela, foi criada essa representação, justamente para facilitar o entendimento. Até porque tudo aquilo que nós não conseguimos enxergar ou imaginar com clareza costuma gerar confusão. Então, este desenho, carinhosamente chamado de Homem Palito, ajuda a trazer ordem à mente e tornar algo invisível em algo compreensível. Então, esse círculo, acima, ele representa a mente e embaixo está o corpo. A parte de cima do círculo simboliza a mente consciente, que comanda cerca de apenas 5% da nossa vida. Já a parte de baixo representa o subconsciente, que comanda aproximadamente 95% de tudo. Então vamos lá. A mente consciente, que é a de cima, ela é a mente pensante, educada, que tem o livre-arbítrio, que escolhe aceitar ou rejeitar ideias. Ninguém pode fazer com que você tenha pensamentos que não escolheu. É nessa mente que também temos o que Bob Proctor chama de faculdades mentais. Eu considero habilidades que necessitam de treinamento, que são percepção, foco, imaginação, memória, intuição e razão. Elas te dão a capacidade de construir qualquer tipo de ideia que você queira na sua mente subconsciente. Então agora nós vamos para a mente subconsciente. Ela não rejeita qualquer pensamento que a sua mente consciente aceitou. Ela deve aceitar. Ela não tem a capacidade de rejeitar, não é essa a função dela. Ela é uma mente puramente emocional. Ela se expressa através de você por sentimentos e ações. Ela não diferencia o que é real do que é imaginado. Qualquer pensamento que você registra continuamente, ela torna-se fixa na sua mente subconsciente. E são esses pensamentos carregados de emoção que alteram e controlam a vibração em que seu corpo está. Controlam, inclusive, a sua frequência, a sua realidade. Já o corpo, por sua vez, é o nosso templo, é uma representação física, uma estrutura molecular em alta velocidade de vibração. O corpo ele é literalmente um instrumento da nossa mente. Quando somos crianças, pode-se dizer que a mente consciente ela não existe, pois ela ainda não está formada no caso. Então, o que se tem é apenas a mente subconsciente, totalmente aberta. Isso significa que na primeira infância nós não temos a capacidade de raciocinar, de questionar, de analisar se algo é bom ou ruim no caso. Simplesmente aceitamos as informações como verdades absolutas.
Então, por isso, disse que nesse período entre os 0 aos 6 ou 7 anos de idade, a maioria das informações são gravadas e absorvidas sem filtro, como uma esponjinha mesmo. E essas informações, elas vêm principalmente de pessoas como pais, familiares, professores, padres, amigos, e por costumes também, convívios, experiências. Então, tudo que a criança vive, ouve e observa no ambiente entra diretamente no subconsciente como uma informação. E essas informações entram principalmente quando feitas com certa carga emocional e através da repetição, no caso de experiências agradáveis ou desagradáveis, palavras, frases ditas, positivas ou negativas, como nossa, você é incrível! Uau, como é você corajosa! Nossa, você é linda do jeitinho que você é! Ou, menina feia, não faz nada direito! Ou, como você não entende isso, sua boba? Não vou comprar, você não merece isso. Observe que, como a criança não possui estrutura para lidar ou rejeitar o que é dito, ela acaba vivenciando isso de forma intensa, emocionalmente falando, no caso. E como eu já mencionei aqui num outro momento, e vale repetir hoje aqui, a emoção é a verdadeira linguagem da mente subconsciente. Tanto que o seu subconsciente acredita que você merece apenas mais e mais do mesmo que você já vivenciou emocionalmente. As pessoas, inclusive, costumam dizer que a linguagem da reprogramação da mente subconsciente é repetição. É uma maneira, sim, porém, repetição sem emoção gera um efeito. E repetição com emoção gera outro efeito diferente. A verdade é que, quanto mais intensa for a carga emocional que alguém vivencia, maior será a probabilidade da mente subconsciente ser impressionada ou programada por aquela ideia em particular. Então, ao longo desses primeiros anos de vida, a mente subconsciente, que é um presente de Deus, considerada o útero da realidade, ela foi programada de uma determinada forma. Nós fomos sendo programados dia após dia, muitas vezes sem que ninguém ao nosso redor, inclusive, tivesse consciência disso. E depois dos 6 ou 7 anos de idade, o que acontece? Continuamos a ser programados ou a nos reprogramar, mas não com tanta intensidade. Pois é como se a mente subconsciente ela se fechasse e tudo que foi gravado ali passa a funcionar como uma base, como um padrão. Então essas informações elas não desaparecem, elas continuam conosco ao longo da nossa vida e passam a ser consideradas como verdades. Se, por exemplo, você, assim como eu, depois de adulta, em um determinado momento da sua vida, já se sentiu não sendo reconhecida, no meu caso, foi no meu trabalho, quando eu atuava como advogada em um escritório. Então, no primeiro momento, você pode observar que você, no primeiro momento, não está reconhecendo seu valor. E se for mais fundo, pode observar que pode sentir dessa forma por experiências que você passou, como a rejeição de um familiar, ou é possível que tenha acreditado que não merecia ser reconhecida, porque verdadeiramente é. Ou por não se sentir importante para alguém que você realmente amava, como seus pais. Como outro exemplo, se você se sente insegura, é possível que você mesma não confie em si, no seu potencial. Ou talvez tenha uma autoimagem negativa, e se for mais fundo, é possível que você acredita, por experiências que passou, que é inferior, que os outros fazem melhor ou fazem mais do que você. Inclusive questões às vezes vindo da escola, na apresentação de trabalho e tudo mais. Então, se a sua vida hoje é marcada por sentimentos de baixa vibração, dificuldade, relacionamentos tóxicos, escassez, ou se de alguma forma as coisas continuam dando errado, ou se algo não te deixasse avançar ou prosperar, é por conta dos programas que estão instalados na sua mente subconsciente. E saiba que a mente ela quer poupar energia de todas as formas, ela não quer gastar. E isso faz com que esses padrões sejam repetidos de forma automática, sem sequer percebermos por anos, pois costumam se apresentar de formas diferentes através de uma pessoa, depois de outra, e assim por diante em outras situações, eventos e acontecimentos. E se você não souber como transformar esses padrões, você acaba repetindo as mesmas experiências, vibrando da mesma forma,
acessando a mesma frequência e a mesma realidade. E é exatamente por isso que muitas vezes você quer mudar, você quer resultados diferentes, se esforça, estuda, trabalha, mas mesmo assim não consegue sair do lugar. É porque o padrão continua o mesmo. Enquanto esse padrão de crenças, programas, paradigmas não forem alterados, a sua vida, a sua realidade não muda. Por isso, o verdadeiro trabalho não é apenas adquirir novas informações, passando, no caso, a ser consciente delas, seja através de livros, vídeos ou conteúdos de valor, mas fazer com que essas informações façam parte da sua mente subconsciente. Assim o padrão muda e, consequentemente, a sua vibração, a sua frequência, a sua realidade também. Bom, antes de te mostrar como alterar e fazer mudanças significativas nos seus padrões de crenças, entenda algo muito importante. Para que haja qualquer transformação, é necessário sim olhar para o que você está colhendo no mundo físico, seja nos relacionamentos pessoais, familiares, financeiro, profissional, saúde, que são os efeitos se apresentando na sua realidade, no externo, e é através dessa observação que você saberá o que deseja, que seja diferente. Mas o principal de tudo, e é fundamental e essencial mesmo, é ter coragem de olhar para dentro de si mesmo, para o que está causando todo esse efeito na sua realidade. Ter coragem para olhar para a causa raiz e internalizar que não existe nada na sua vida hoje que não tenha sido gerado internamente. E num primeiro momento, eu digo isso por experiência própria. É muito desafiador aceitar que tudo que está na nossa vida, em particular, coisas boas ou ruins, são resultados do que focamos a nossa atenção, do que acreditamos, do que pensamos, sentimos e imaginamos. Então, esse é o primeiro passo. Se conscientizar e assumir que tudo que você tem na sua realidade hoje é criação sua, consciente ou inconscientemente. A questão aqui não é de se culpar ou culpar seja quem for por isso. Ninguém tem a intenção de criar algo ruim. A questão aqui é reconhecer onde tudo se inicia e escolher fazer diferente a partir de hoje. Então, eu acredito que essa é a maneira mais fácil de iniciar a transformação das crenças, de uma maneira prática na sua vida. Porque durante muitos anos eu via que tinha algo que precisava mudar, que precisava ser diferente, mas eu não sabia nem sequer o que fazer, nem por onde começar. Eu não fazia ideia de que eu mesma estava gerando isso, que as informações que estavam programadas no meu subconsciente estavam me conectando com aquelas pessoas, situações, eventos e acontecimentos, me fazendo repetir os mesmos padrões de sempre, acessando a mesma realidade. E aí surge a pergunta mais importante de todas. Bom, com todas essas informações e sabendo que elas estão no meu subconsciente, como é que eu transformo isso? Como eu coloco novas informações na minha mente subconsciente? E é exatamente isso que eu quero te explicar agora. A base inicial que você pode se utilizar para transformar o seu subconsciente é a reprogramação mental, que pode ser feita de algumas formas, através da investigação de crença raiz, através da repetição de afirmações ou até mesmo ouvindo áudios. Eu vou abordar hoje os dois últimos, que podem ser simples demais, estranhos, até difíceis para algumas pessoas, mas a verdade é que foi exatamente assim que nós fomos programados, lá atrás, no caso. Então a única diferença agora é que você está fazendo isso de forma consciente. Então, até os seus 6 ou 7 anos de idade, no caso, você, eu, recebemos uma programação sem escolher. Hoje, você precisa decidir, querer, escolher, se comprometer em colocar novas informações no seu subconsciente. E isso requer energia. Então, essas informações que estão lá, elas continuam existindo, elas não são apagadas, como eu já falei. O que você vai fazer é inserir novas informações, novas crenças e programas. E assim as antigas perdem força por falta de uso, enquanto as novas que são inseridas se fortalecem. Saiba que, quando você lê um livro, assiste uma aula ou um vídeo que agrega valor, essa informação ela entra primeiro na mente consciente. Lembra lá do desenho? Para que ela chegue no subconsciente, é necessário que você também compreenda essa informação e escolha acreditar
Escolha assimilar dessa forma. Se você não acredita, a própria mente consciente ela vai rejeitar a informação antes mesmo que ela chegue mais fundo. Então, por isso, não basta apenas assistir ao conteúdo de valor, repetir ou ouvir novas informações na sua reprogramação. Também é preciso que você decida internamente. Eu escolho acreditar nisso. Eu escolho acreditar que isso fará diferença na minha vida. Depois de feito isso, vamos para as duas formas de fazer a sua reprogramação. A primeira delas será através de afirmações repetidas com emoção. Você pode criar afirmações alinhadas com aquilo que você deseja mudar na sua vida, seja sobre autoimagem, autoestima, autoconfiança, merecimento, permissão, relacionamento, prosperidade, saúde. Até porque agora você já sabe que, se algo ainda não existe na sua realidade hoje, é porque essa crença, o programa, não existe no seu subconsciente. Existe outro lugar. E é esse outro que precisa ser substituído, ou melhor, esse outro precisa ser enfraquecido, ficar praticamente transparente, para deixar de gerar os efeitos na sua realidade. Então vamos trazer isso para algo prático? Uma afirmação muito conhecida que eu aprendi com Bob Proctor, que ele mesmo, inclusive, aplicava no dia a dia dele para sair da escassez e acessar a mais prosperidade, eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Você pode, inclusive, escrever essa afirmação com mais detalhes, como valor, inclusive, num papel, cartão, levar com você e estabelecer ler o maior número de vezes possível, assim como ele fazia também, ao ler mais de 1000 vezes por dia. Ou estabelecer e escrever X vezes essa frase por dia, seja fazendo uma coisa ou outra. Aproveite e use a sua imaginação, que é uma das dádivas que Deus lhe concedeu gratuitamente para lhe ajudar. E imaginando, sentindo como seria, ou tudo que você faria com esse valor. Quanto mais você repete com emoção envolvida, mais rápido o subconsciente aceita, mais rápido isso se concretiza na sua vida também. Imagine, por exemplo, uma pessoa que entra em relacionamentos cheia de expectativas e com o tempo foi esfriando, surgindo insegurança, afastamento. Com isso perceba, existe primeiro entusiasmo, conexão e esperança, mas depois aparece o medo, desconfiança, a sensação de não ser suficiente. Então, em vez de reforçar essas crenças sem saber exatamente quais são, ou esse padrão, né, a pessoa pode criar uma afirmação oposta, como por exemplo, eu estou tão feliz e grata agora que eu vivo um relacionamento leve, seguro, recíproco, onde existe respeito, amor e constância. Ou pense em alguém que vem se sentindo muito cansada, sem energia, acreditando que o corpo é frágil, ou que está fraco, ou que a saúde é algo difícil de manter. Então, tenta mudar hábitos, desanima e volta aos mesmos padrões de sempre. E acaba reforçando a ideia de que a saúde não é para ela. Então, ao invés de reforçar isso, ela cria uma afirmação oposta, como eu estou tão feliz e grata agora que o meu corpo funciona de forma equilibrada e saudável. Eu me sinto cheia de energia, vitalidade e bem-estar todos os dias. Então, você pode usar essa afirmação para qualquer outro exemplo que você deseja melhorar na sua realidade pessoal. Inclusive, comece a observar o que você costuma afirmar repetidamente no seu dia, seja através dos seus pensamentos ou através de palavras. Saiba que se trata de uma forma de reprogramação que você faz também. Mas é possível que seja mais negativa do que construtiva. E muitas vezes você nem sequer está consciente de estar fazendo isso. Ou não esteve até hoje, no caso, consciente disso. Agora passou a estar. Vamos para a segunda forma de fazer a sua reprogramação, que é ouvir áudios durante o dia, com frases construtivas e fortalecedoras, mais especificamente antes de dormir e assim que acordar. Bom, você pode ouvir afirmações em áudio com uma voz que lhe agrade, ou gravar afirmações em áudio com a sua própria voz. Você pode gravar afirmações sobre amor próprio, autoconfiança, prosperidade, relacionamento, saúde ou qualquer área da sua vida que você queira transformar. Faça de forma que soe o mais natural possível para você, com detalhes, com emoção, para que a sua imaginação possa fluir junto também. Se sentir dificuldade para formular, comece por afirmações simples, como essas que eu mesma utilizo no meu dia a dia. Como? Eu me amo, me aceito e me valorizo profunda e completamente.
Eu acredito em mim, no meu valor e no meu potencial. Eu me permito ocupar o meu espaço e brilhar. Eu me liberto de todas as programações limitantes herdadas dos meus pais. Eu honro os meus pais, mas escolho viver a minha própria verdade. Eu sou livre das crenças de escassez, sacrifício e sofrimento que eu vivi na minha infância. Eu sou a criadora da minha própria vida. Eu solto toda a necessidade de agradar, de corresponder ou até buscar aprovação externa. Ouça de forma sagrada qualquer afirmação que você vai fazer, mas à noite e logo que acordar. Mas se tiver que escolher, dê preferência para ouvir um pouco antes de dormir. Saiba que é uma razão para isso. À noite, a sua mente consciente, ela entra em repouso, mas o subconsciente não dorme, ele continua ativo. Então, durante o dia, quando você escuta afirmações, a mente consciente, ela costuma interferir, sendo que não faz sentido, que não vai acontecer, que é perda de tempo. E essa dúvida acaba dificultando todo o processo. E à noite, essa interferência ela diminui. O subconsciente ele também está mais receptivo pelo relaxamento. Então, por isso, ouvir áudios antes de dormir é muito poderoso. Mas mesmo assim, sempre que possível, ouça durante o dia também. Principalmente assim que acordar. Também tem uma grande importância no processo. Costuma determinar como será o seu dia. Passe, inclusive, a se observar. No mais, saiba que, quando essas informações são aceitas, o subconsciente começa a trabalhar para torná-las reais, criando oportunidades, experiências, encontros, situações na sua realidade física. O ideal é se comprometer e ouvir essas reprogramações por mais de 90 dias. Melhor ainda, ouvir sem prazo determinado, fazer disso um novo hábito. Os resultados virão, é só questão de tempo. Apenas lembre-se que não acontece do dia para a noite, até porque sua mente não foi programada do dia para a noite. Então, para reprogramar, você pode levar um certo tempo também. Hoje, você não precisa mais continuar a sua vida acreditando que não tem como ser diferente, que sua vida é assim e pronto. Isso não é verdade. Hoje, você tem a oportunidade de reprogramar a sua mente subconsciente com o que você escolhe. E se comprometendo com essa reprogramação, os resultados virão. Primeiramente, através do seu entendimento, através da sua expansão de consciência. Que quanto mais você entende como funciona a sua mente, como funciona a realidade, mais rapidamente você consegue chegar ou realizar o que você deseja. Então, essas foram as duas formas de reprogramação que eu quis compartilhar com você hoje, para que você mesma inicie a sua autotransformação. E se você sentir que precisa de ajuda para fazer uma investigação de crenças para encontrar a causa raiz do que está te bloqueando e quer acelerar o processo, ou deseja áudios de afirmações para desbloquear uma determinada área da sua vida, as informações de contato estão na descrição do vídeo. Espero de coração ter te ajudado de alguma forma. Agradeço muito por assistir até o final e até o próximo vídeo.